Boa tarde. Podemos? Às 0 horas de hoje entrou em vigor o estado de emergência decretado por Sua Excelência o Sr. Presidente da República, cabendo agora ao Governo proceder à sua execução. Algumas das disposições constantes do decreto do Sr. Presidente da República são claras e execuíveis por si próprias, não carecendo de regulamentação por parte do Governo. É o caso daquelas que suspendem o direito de resistência ou o direito à greve em determinados setores estratégicos ou infraestruturas essenciais ao funcionamento do país. Outras habilitam o Governo, em caso de necessidade, a adotar medidas de natureza administrativa, como a requisição de bens, de serviços, de instalações ou de pessoal, sempre que seja necessário para assegurar o interesse público. E, por fim, há um conjunto de disposições que carecem de regulamentação, designadamente aquelas que permitem restrições ao direito de deslocação e à liberdade de iniciativa económica. O Conselho de Ministros de hoje concentrou-se exclusivamente na elaboração de um decreto de regulamentação dos direitos das limitações ao direito de deslocação e à liberdade de iniciativa económica. A preocupação que tivemos foi, por um lado, assegurar a máxima contenção e, por outro lado, o mínimo de perturbação. E, por isso, o conjunto de regras que o Conselho de Ministros definiu, quer para os cidadãos, quer para os serviços, quer para as empresas, procuram contribuir da melhor forma possível para conter a expansão da pandemia, com a menor perturbação possível da vida do dia-a-dia dos cidadãos e da sociedade portuguesa. Em primeiro lugar, e quanto às pessoas, há 3 situações a distinguir. Em primeiro lugar, pessoas que estão doentes, contaminadas com o coronavírus, ou que estão, por decisão da autoridade sanitária, em situação de vigilância ativa. Quanto a estas, fica imposto o isolamento obrigatório, seja por internamento hospitalar, seja por internamento domiciliário, constituindo crime de desobediência a violação desta norma de isolamento obrigatório. Segunda situação, pessoas que constam de grupos de risco reconhecido pelas autoridades de saúde, designadamente pessoas com mais de 70 anos de idade ou pessoas com morbilidades. Relativamente a estas, é imposto um dever especial de proteção. Sabemos que são pessoas de particular risco, que a experiência em outros países revelam que são aqueles setores da sociedade que estão mais atreitos à contaminação pela doença, onde a doença os atinge com maior intensidade e exigindo maior intervenção no internamento hospitalar e que têm um mais elevado risco de mortalidade. Portanto, para os idosos com mais de 70 anos e para pessoas que sofrem qualquer morbilidade, é imposto um dever especial de proteção, pelo qual só devem sair das suas residências em circunstâncias muito excepcionais e quando estritamente necessárias para assegurar ou a aquisição de bens que necessitem, ou para irem ao banco ou ao CTT tratarem, por exemplo, da sua reforma, para ir se deslocarem ao centro de saúde, para fazerem pequenos passeios higiênicos nas imediações da sua residência ou para passear os animais de companhia. Fora destas situações, estas pessoas devem evitar a todo custo, para sua própria proteção, qualquer deslocação para fora da residência. E o apelo que fazemos é que prossiga o esforço que as famílias, os vizinhos, as redes sociais, os municípios, as juntas de freguesia têm vindo a fazer para apoiar muitos destes idosos, de forma a permitir evitar deslocações desnecessárias
porque é muito importante que se preservem do risco de contaminação da doença. Em terceiro lugar, ao conjunto da população, que não integra nem este grupo de risco, nem que está doente, nem em situação de vigilância ativa. Pessoas como nós, que felizmente não estamos em nenhuma destas situações. Quanto a todos nós, impende o dever geral de recolhimento domiciliário, devendo a todo o custo também evitar deslocações para fora do domicílio, para além daquelas que são necessárias. Temos um conjunto vasto de exceções que constam do anexo ao decreto, mas que se cingem essencialmente àquelas que há a necessidade de sair para o exercício da atividade profissional, para assistência a familiares, para acompanhamento de menores em períodos de recreação ao ar livre de curta duração, para passear animais de companhia ou para outras situações que estão definidas também no decreto. No que diz respeito aos serviços públicos, há uma decisão de generalizar a utilização do teletrabalho por todos os funcionários públicos que possam exercer a sua função em situação de teletrabalho. E quanto ao atendimento, recomendamos vivamente o recurso ao atendimento por via telefónica ou online e, portanto, recomendar a todos os cidadãos que tenham algum assunto a tratar com os serviços públicos a utilização dos canais telefónico e online, evitando o atendimento presencial, e que o atendimento presencial só existirá por marcação. São encerradas as lojas do cidadão, por sendo pontos de grande aglomeração de pessoas, devem ser encerradas para evitar o risco de maior contaminação, mas, contudo, mantêm-se os postos aos cidadãos que estão descentralizados junto de diferentes autarquias locais. Por fim, e que no diz respeito às atividades económicas. Como regra, aquilo que vigorará é que, salvo os casos de atividades que se dediquem ao atendimento público, devem manter a sua atividade normal. As exceções são aqueles casos em que, tendo sido decretada a calamidade pública local, como acontece presentemente no Concelho de Ovar, são impostas medidas e restrições específicas ao desenvolvimento dessa atividade económica. Já no que diz respeito às atividades económicas que envolvem atendimento ao público, desde logo aquelas que têm os estabelecimentos comerciais, a regra é o seu encerramento. Há, contudo, um conjunto de exceções, que também são enunciadas no decreto, de estabelecimentos de natureza comercial de atendimento ao público que podem manter-se abertos. É o caso de padarias, mercearias, supermercados, bombas de gasolina, farmácias, quiosques, ou seja, um conjunto de estabelecimentos, e não estou aqui a enunciar todos eles, que vendendo bens ou serviços absolutamente essenciais à vida do dia-a-dia das pessoas, podem, e eu diria até devem, poder manter-se abertos. No que diz respeito especificamente a todos os estabelecimentos de restauração, cafés, pastelaria, bebidas, enfim, toda a vasta categoria de estabelecimentos da restauração, devem ser encerrados no seu atendimento ao público, mas apelamos, aliás, que se possam manter em funcionamento, quer para prestar serviços de take-away, quer para prestar serviços de entrega ao domicílio. É, aliás, particularmente importante, sobretudo nas aldeias, nas vilas, nos bairros, que a restauração se mantenha aberta para poder servir e continuar a apoiar muitos daqueles que vão ter que estar confinados no seu domicílio, seja porque são doentes,
seja porque estão sob vigilância ativa, seja porque são idosos, seja por sofrem de qualquer morbilidade e não devem andar na rua. E, portanto, essa restauração de proximidade é muito importante para conseguirmos assegurar com qualidade a alimentação de todas as pessoas que devem permanecer na sua residência. Queria ainda acrescentar que todas as empresas de qualquer ramo de atividade que se mantenham em elaboração devem ter particular atenção na necessidade de cumprir 3 tipos de normas. Primeiro, as normas ditadas pela Direção-Geral de Saúde quanto ao afastamento social. E por isso, por exemplo, os estabelecimentos comerciais que se devem manter em funcionamento devem atender ao público preferencialmente à porta ou ao postigo, de forma a evitar o contacto dos clientes com os seus colaboradores, de forma a minorar os riscos de qualquer tipo de contágio. Devem, em segundo lugar, cumprir todas as normas de higienização que têm sido estabelecidas, quer quanto à higienização das superfícies, quer, quando é o caso, à necessidade de utilização de equipamentos de proteção individual. E, finalmente, todas estas empresas, de qualquer ramo de atividade, devem assegurar para a sua elaboração as condições de proteção individual dos respectivos trabalhadores que estão ao seu serviço. Porque preservar a saúde dos trabalhadores é não só uma condição essencial para a proteção do direito à saúde, mas também criar condições para que a elaboração possa prosseguir e todos tenham segurança e confiança no exercício da respectiva atividade profissional. Este conjunto de medidas será devidamente fiscalizada pelas forças de segurança, que atuarão numa dupla dimensão. Primeiro, como é natural, uma dimensão repressiva, encerrando estabelecimentos ou fazendo cessar atividades que estão proibidas de serem exercidas ou que devam estar em funcionamento ou que não possam estar em funcionamento desde agora. Em segundo lugar, procedendo à participação dos crimes de desobediência por violação do isolamento profilático e com o dever de encaminhamento ao domicílio de quem viola a obrigação de isolamento profilático. Por outro lado, as forças de segurança devem desenvolver também uma missão pedagógica de aconselhamento e de informação a todas as pessoas que, não estando proibidas de sair da sua residência, o devem evitar, esclarecendo como devem procurar agir, evitando um excesso de saídas e recomendando-lhes que, pelo dever especial de proteção ou pelo dever geral de recolhimento, devem manter-se no seu domicílio. Chamo a atenção que o estado de emergência vigora pelo período de 15 dias, que esta é a primeira deliberação que tomamos ao abrigo do estado de emergência e que iremos acompanhando a evolução de como serão aplicadas o conjunto destas decisões. O nosso desejo, naturalmente, é, tal como tem acontecido até agora, de um modo voluntário, exemplar e com extraordinário civismo, todos acatem pacificamente estas recomendações de autocontenção que agora ganham força de lei por via do isolamento coercivo, por via do dever especial de proteção ou do dever geral de recolhimento. As forças de segurança manterão permanentemente informado o Sr. Ministro da Administração Interna da avaliação que fazem de como vai sendo cumprido este diploma. E, em função dessa avaliação, o Governo reserva-se, naturalmente, o poder de estabelecer, se for necessário, um quadro sancionatório para punir o incumprimento, quer do dever especial de proteção, quer do dever geral de recolhimento. O nosso desejo e a nossa convicção é que que o estado de emergência não pôs termo à normalidade com que cívica e voluntariamente os portugueses têm acolhido as recomendações da Direção-Geral de Saúde e têm agido
como verdadeiros agentes da saúde pública, contribuindo ativamente para podermos conter este surto pandémico e, tão rapidamente quanto possível, podermos evitar o maior número de doentes infectados e, sobretudo, o maior número de perda de vidas. Muito obrigado e estou naturalmente à disposição. Uma nota final. O Governo decidiu, a partir de hoje, e sem prejuízo da colegialidade própria do Conselho de Ação Governativa, constituir um gabinete de crise, onde, para além do Primeiro-Ministro, estarão presentes os senhores Ministros de Estado, a senhora Ministra da Saúde, o senhor Ministro das Infraestruturas e Habitação, o senhor Ministro da Administração Interna e o senhor Ministro da Defesa Nacional. Boa tarde. Tiago Contreiras, da RTP. Sr. Primeiro-Ministro, gostava de lhe colocar aqui algumas questões sobre as regras de deslocação das pessoas. Como é que vai ser feita a fiscalização? Se vão existir postos de controle? Se as sanções previstas, para além do crime de desobediência, têm também multas anexadas? Se é necessária autorização prévia para a autorização das pessoas? Também algumas dúvidas em relação à movimentação entre municípios e, já agora, nos transportes públicos que estão a circular sobrelotados devido à redução da oferta, que regras vigoram e, no caso dos portugueses que se encontram no estrangeiro, como é que regressam ao país face ao cancelamento dos voos? São muitas perguntas, mas os tempos também a isso obrigam. Obrigado. Muito bem. É como diz, são muitas perguntas. Primeiro, quanto aos estrangeiros que estão fora do país, os portugueses que estão fora do país, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Centro de Emergência Consular e do seu Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, tem vindo a desenvolver os esforços para, caso a caso, podermos ir resolvendo as situações. Quando se trata de um número significativo de portugueses que nos permita enviar um avião para os poder recolher, temos-lo feito. Já fizemos relativamente aos portugueses que estavam em Wuhan, já fizemos relativamente a passageiros que estavam em Marrocos. Quando se tratam de casos isolados, obviamente, tudo se torna mais complicado. Até agora, já assegurámos o repatriamento de cerca de 408 portugueses, vindos de mais de quatro continentes, e, neste momento, estamos a apanhar todos os casos e a procurar responder. Segunda questão. Não é necessária nenhuma autorização prévia, não há nenhum problema de circulação de um município para o outro, porque em muitos locais, designadamente nas áreas metropolitanas, muitas pessoas vivem num local e trabalham noutro local. Os transportes públicos irão ter a sua lotação reduzida de forma a evitar a acumulação de pessoas e, na medida do possível, mantermos o distanciamento social que devemos manter. E a fiscalização, como eu disse, será feita com dois tipos. Relativamente às situações onde a autoridade sanitária determinou o isolamento, ou com internamento domiciliário ou com internamento hospitalar, aí a violação dessa decisão da autoridade sanitária constituirá crime de desobediência e as forças de segurança participarão ao Ministério Público e conduzirão de imediato a pessoa ao seu domicílio. Quanto às outras situações, seja onde existe o dever especial de proteção das pessoas com mais de 70 anos, ou das pessoas que sofrem qualquer morbilidade, ou do dever geral que todos temos de recolhimento domiciliário, aí a atuação das forças de segurança será, nesta fase, eminentemente pedagógica, informando as pessoas que devem permanecer em casa e que só a título excepcional devem andar a circular na via pública. E iremos acompanhando aquilo que é a evolução, porque, tal como tem acontecido até agora, sem a necessidade de estado de emergência e sem necessidade de qualquer diploma, as pessoas têm cumprido tão bem, de modo voluntário, essa recomendação, seria até um desrespeito pelas próprias pessoas impor agora um quadro sancionatório, como se fosse necessário ameaçar as pessoas para cumprirem aquilo que civicamente têm vindo a cumprir. E, portanto, a confiança que temos é que todo este período do estado de emergência poderá ser vivido
sem termos de impor esse quadro sancionatório e sem termos que determinar às forças de segurança que possam ter que fazer mais do que esta sua função pedagógica de informar as pessoas e dizer, olha, não deve estar na rua, deve evitar estar na rua, é necessário que se proteja, é necessário evitar os contactos com os outros, porque temos que todos trabalhar para evitar a disseminação desta epidemia. Creio que respondi às suas múltiplas questões. Sr. Primeiro-Ministro, Beatriz Ralon, da TVI. Gostaria de saber, já que falámos dos portugueses que regressam, se o Governo vai obrigar a TAP a cancelar os voos e queria também saber, não ficou explícito na sua declaração, se vão fechar centros comerciais, cabeleireiros, esse tipo de comércio. E já agora, como falou também em teletrabalho, gostaria de saber como é que vai ser fiscalizado, se haverá penalizações e a quem é que os trabalhadores podem recorrer, se for caso disso. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, nós não vamos, nós já cancelamos os voos que foram decididos antes ainda do estado de emergência. Começámos por cancelar os voos para a China, depois os voos para o norte de Itália, depois os voos para toda a Itália, depois, na base da declaração conjunta com o Governo de Espanha, os voos entre Portugal e Espanha, e mais recentemente, na sequência do último Conselho Europeu, o conjunto de voos para fora do espaço da União Europeia, com exceção dos países onde temos comunidades portuguesas particularmente significativas e onde temos que continuar a assegurar a ligação com o território nacional, é o caso do Canadá, dos Estados Unidos, da Venezuela, da África do Sul, e também com os países africanos, ou melhor, com os países de língua portuguesa, tendo, contudo, no caso do Brasil, eliminado um conjunto de rotas e mantendo exclusivamente as rotas para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Pelo contrário, nós temos insistido junto da TAP, que é fundamental continuar a assegurar a ligação com estas comunidades, a continuidade territorial, designadamente com os arquipélagos dos Açores e da Madeira, e em particular, por exemplo, quanto ao caso da Ilha Terceira, onde, tendo a SATA decidido cancelar os voos para essa ilha, é fundamental manter a ligação da TAP de forma a que a Ilha Terceira não fique privada da continuidade territorial com o conjunto do país. Qual era, desculpe? Como centros comerciais, se vão ser fechados e também a questão do teletrabalho, fiscalização e penalizações. Bom, relativamente aos estabelecimentos comerciais, como lhe disse, tudo que seja estabelecimentos de atendimento ao público, a regra vai ser o encerramento. Há uma lista vasta que temos, enunciada no decreto, que identifica os estabelecimentos que podem ficar abertos. Basicamente são aqueles que são essenciais à vida do dia-a-dia das pessoas. Os de natureza alimentar, desde os supermercados, as mercearias, as padarias, os quiosques, porque é essencial podermos aceder para garantir o direito à informação que se possam manter abertos, serviços como as farmácias, serviços como as bombas de gasolina, portanto, serviços desta natureza manter-se-ão abertos. Os centros comerciais serão encerrados, com exceção das lojas que tenham esta natureza e que podem permanecer abertas, designadamente os supermercados, que são essenciais que se possam manter abertos para que a cadeia de alimentação possa continuar a fluir. Quanto ao teletrabalho, como sabe, foi liberalizado o acesso ao teletrabalho, foi recomendado o acesso ao teletrabalho, quer no setor público, quer no setor privado, e portanto, esperemos que seja praticado, porque é uma boa forma de permitir às pessoas continuar a sua atividade laboral, da economia continuar a funcionar e todos assegurarmos aquilo que é fundamental, que é limitarmos o contacto social de forma a diminuir o risco de contaminação. Não há neste momento nenhum racionamento nas lojas, nem se justifica que venha a haver, e temos estado a adotar todas as medidas de forma a assegurar que o conjunto de toda a cadeia de fornecimentos se mantém sem quebra. E isso é muito importante, porque, como temos dito, nós temos que salvar a vida
a salvar as vidas, assegurando que a vida continue. E que para termos uma saúde, para tratarmos de saúde, temos também que ter uma economia sã. E temos que evitar o mais possível situações de ruptura e descontinuidade. E por isso que o critério que adotamos na aplicação destas medidas no quadro do estado de emergência foi o máximo de contenção na expansão da pandemia, com o mínimo de perturbação da vida do dia-a-dia. Para já não há nenhuma razão que justifique qualquer tipo de racionamento e se todos mantivermos, como temos mantido genericamente até agora, o comportamento cívico adequado, nada justifica qualquer tipo de racionamento. Neste momento estão criadas as condições, por exemplo, na cadeia agroalimentar, para que a atividade agrícola decorra normalmente, para que a pecuária decorra normalmente, para que as cadeias de transformação funcionem normalmente, as cadeias de distribuição funcionem normalmente e as frentes de abastecimento também possam funcionar normalmente. E se todos continuarmos a agir assim, acho que passaremos esta fase concentrados naquilo que nos deve concentrar como preocupação, que é combater a doença, sem criar novos problemas que só dificultarão seguramente o combate à doença. Sr. Primeiro-Ministro, Joana Feliz, da Agência Lusa, começava só por lhe perguntar se os bancos em que lista estão, na lista dos estabelecimentos que vão ficar abertos ou se vão ficar fechados ou de que forma é que vão funcionar. Também lhe perguntava se hoje foi discutido ou se está previsto algum pacote financeiro para estes pequenos negócios que vão ser obrigados a fechar de atendimento ao público, se há alguma forma de garantir para continuar a pagar os salários de negócios que são mais pequenos e para terminar também se há alguma possibilidade ou se está a ser discutido de alguma maneira um pacote de apoio às famílias na medida da suspensão de pagamento de bens essenciais como luz, água ou comunicações, ou mesmo em relação aos empréstimos bancários durante este período. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, o Conselho de Ministros voltará a reunir amanhã para discutir um conjunto de medidas que têm a ver precisamente com o apoio social e económico às famílias, para além daquelas que já foram adotadas, designadamente aquelas que se destinam a apoiar precisamente estes setores de atividade, como a atividade comercial ou como a restauração, que têm sido particularmente atingidas por esta situação de crise. Ontem os seus Ministros de Estado e das Finanças, os seus Ministros de Estado e da Economia e Transição Digital apresentaram um pacote de medidas para um conjunto de setores de atividade. Como tiveram a ocasião de dizer, não esgota o conjunto das medidas que o Governo tem estado a preparar e, portanto, amanhã faremos um Conselho de Ministros dedicado ao conjunto dessas matérias, tendo agora em conta que as restrições que decorrem do estado de emergência exigem, naturalmente, uma reavaliação do pacote dessas medidas. Como sabemos, o país não se tornou de repente rico e, portanto, com capacidade ilimitada, mas sabemos também que temos novas necessidades a que temos de fazer face e iremos fazer face para assegurar aquilo que definimos como prioridades, sustentar o rendimento das famílias, a liquidez das empresas, essencial para a proteção do emprego, porque não podemos perder agora nesta crise aquilo que conseguimos recuperar da crise anterior. Os bancos vão se manter em atividade no que diz respeito ao atendimento ao público, na sua organização interna, presumo que é dos setores onde mais haverá recurso ao teletrabalho. Temos teleperguntas. Muito bem. Muito boa tarde. Não sei se é possível estarem a ouvir. Madalena Salema, da Antena 1. Eu queria saber se haverá, se confirma esta ideia de que os idosos podem sair à rua, que vão ter um horário especial de atendimento para fazer as suas compras. Gostaria também de saber se haverá algumas restrições ou novas regras, por exemplo, em relação aos casos de funerais. E se for necessário,
na questão da fiscalização, se o Exército poderá também participar em ações de fiscalização a serem, evidentemente, necessárias, o que ainda não se sabe. Então, não haverá nenhum horário especial para atendimento das pessoas que estão sujeitas a um dever especial de proteção. Aquilo que existe é um pedido muito especial a todos os que têm mais de 70 anos ou que sofrem qualquer morbilidade para limitarem, ainda mais do que todos os outros, as possibilidades de saída do seu domicílio. E este é um apelo que se faz na proteção dos próprios, porque hoje sabemos com segurança que são dois grupos onde o risco de contaminação é muitíssimo mais elevado que em outros grupos etários e o risco da severidade das consequências da doença são também mais elevados do que para os outros grupos etários. É por isso essencial que mantenham uma especial proteção e limitem o máximo possível as saídas do seu domicílio, e é por isso que é fundamental que famílias, vizinhos, todas as redes sociais, as autarquias locais, como têm estado a fazer, se possam continuar mobilizados de forma a assegurar o maior apoio possível ao conjunto desta população. No que diz respeito às Forças Armadas, o quadro de intervenção das Forças Armadas no âmbito do estado de emergência está claramente definido na lei e em tudo o que seja necessário poderemos contar com as nossas Forças Armadas para qualquer missão que caiba no quadro legal deste estado de emergência e utilizaremos esse recurso se e quando for necessário. Havia uma terceira pergunta que era? A terceira pergunta era se havia novas regras em relação aos funerais, se havia... Sim, haverá regras genéricas. Haverá regras genéricas que têm a ver, respeitando naturalmente aquilo que são os sentimentos culturais na sociedade portuguesa quanto aos serviços fúnebres, e é exemplo, aliás, do que a Igreja Católica já tomou a iniciativa de fazer quanto às suas próprias atividades de culto e a forma como acompanha essas cerimónias. Haverá regras orientadoras para que se evite grande concentração de pessoas e que os funerais possam ser momentos de contaminação por excesso de proximidade social. Não se ouve. A indústria, sabemos neste momento que há centenas ou milhares de fábricas a laborar com muitos trabalhadores que, inclusivamente nas horas de almoço, partilham copas ou cantinas e há uma aglomeração muito elevada de pessoas nesses locais. E era para perceber o que é que estas empresas, estas fábricas devem seguir. Há recomendações para elas? Devem seguir as orientações genéricas da Direção-Geral da Saúde ou há medidas concretas para esta área? Bom, como disse há pouco, relativamente às atividades económicas, as restrições que foram determinadas são para aquelas que têm interação com o público. Quanto a todas as outras, insisti que há 3 regras fundamentais que têm de cumprir. Primeiro, as orientações gerais da Direção-Geral de Saúde, designadamente sobre afastamento social. Segundo lugar, as normas da Direção-Geral de Saúde sobre proteção individual dos seus trabalhadores e, em terceiro lugar, as normas da Direção-Geral de Saúde sobre higienização dos locais de trabalho. As cantinas e os refeitórios manter-se-ão em funcionamento, mas terão de cumprir as normas especiais que existem sobre a sua própria higiene e a garantia de afastamento social de quem a frequenta, de forma a que também não sejam locais de risco de contaminação. Isso está a ser cumprido ou dependerá de cada empresa assegurar que está a ser cumprido esse distanciamento social e essa higienização? Não, as regras existem e nós estaremos cá, naturalmente, para fiscalizar o cumprimento dessas regras. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Não sei se me conseguem ouvir, Inês de Oliveira Martins, da SIC. Eu começava por perguntar se a Caixa Geral de Depósitos já anunciou, mas
Os portugueses com créditos noutras instituições também vão ter os empréstimos bancários suspensos no regime parecido àquele que a Caixa anunciou. E também queria saber se o Governo está em curso, uma negociação entre o Governo e as empresas fornecedoras de eletricidade e gás para aliviar o encargo nos consumidores que agora têm de ficar em casa e, portanto, vão ter gastos mais elevados. Obrigada. Muito bem. Em primeiro lugar, foi importante que, ao nível do Banco Central Europeu, se adotassem regras que agilizassem as condições para que a banca possa negociar com os seus clientes, sejam particulares, sejam empresas, as moratórias relativamente aos créditos que têm contratados. Temos tido um contacto ativo, quer com a Associação Portuguesa de Bancos, quer com o Banco de Portugal, tendo em vista que os bancos portugueses tenham uma atitude construtiva, positiva e de apoio às famílias e às empresas nesta fase de crise. E que nunca, como eu tenho insistido, nunca possam esquecer que já contaram com a comunidade nacional no suporte à sua atividade quando a crise financeira os atingiu duramente. Agora é a fase de serem os bancos a ajudarem todos aqueles que são essenciais serem ajudados, de forma a que os rendimentos possam ser assegurados, a atividade económica possa continuar e não acrescentemos a esta crise de saúde pública uma crise económica que temos que todos trabalhar para conseguir evitar na medida do possível. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Tiago Varzinho, jornalista do ECO. O Presidente da República, e exatamente nisso que estava a falar, o Presidente da República disse ontem que só se salvam vidas e saúde se, entretanto, a economia não morrer. Estas medidas agora anunciadas pelo Governo garantem que a economia não morre e também como é que vai assegurar que as empresas têm a funcionar com o material que precisam para proteger os seus empregados. Este decreto permite a tomada de controle direto por parte do Estado de alguma empresa privada em caso de necessidade. Bom, como sabe, o Estado não é produtor de bens de proteção individual. Os bens de proteção individual existem no mercado, há um conjunto de empresas, até nacionais, que estão a produzir esses bens de proteção individual. Nós próprios temos vindo a adquirir para os nossos funcionários e, em particular, para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, visto que a primeira prioridade tem que ser necessariamente proteger aqueles que nos podem proteger. E aquilo que nós dizemos é que todas as empresas que se pretendam manter em elaboração têm de assegurar os níveis de proteção individual adequados à respectiva atividade, de forma a que a proteção dos seus trabalhadores não seja posta em causa. Tem-se mais alguma questão? Sim. Pedro Soares Botelho, SAP 24. Queria perguntar-lhe, do ponto de vista social e também económico, quanto tempo o país aguenta estas medidas? Qual é o impacto social e, sobretudo, económico? Ou seja, quanto custa ter estas medidas durante o período que forem necessárias? E também perguntar-lhe como é que se garante que estas medidas não resvalam para ações mais coercivas e discricionárias? Bom, eu creio que o Governo, ao adotar estas medidas, teve uma particular cautela em que, tal como dissemos, interpretar este estado de emergência no quadro de que é uma exceção à regra, que é o escrupuloso respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos portugueses previstos na Constituição da República e, por isso, adotámos uma postura muito gradualista, adequada e proporcional às necessidades. Por isso, designadamente, quanto à limitação da circulação, do direito de circulação, distinguimos três situações muito diferenciadas. Aquela de pessoas que estão doentes ou que, por decisão da autoridade sanitária, estão sob vigilância ativa e essas ficam em isolamento obrigatório, cuja violação constitui crime de desobediência. Aquele segundo grupo, que são as pessoas com mais de 60 anos ou que têm um conjunto de morbilidades, que, constituindo dois grupos de particular risco, têm que ter particular cautela para evitar a sua contaminação e a quem impomos um dever especial de proteção e, finalmente, a sociedade em geral, que tem um dever geral de recolhimento domiciliário, restringindo também ao mínimo possível as suas deslocações, mas com um leque bastante amplo de exceções, desde logo para o exercício da atividade profissional, para podermos
levar por curtos períodos de tempo as crianças à rua para poderem ter o mínimo de atividade ou outras atividades que sejam essenciais à vida do dia-a-dia. E procurámos, aliás, assegurar que a atuação das forças de segurança se distinguia claramente entre a função repressiva, para aqueles casos em que é necessário fechar estabelecimentos cujo encerramento foi determinado, para fazer cessar atividades que foram proibidas, mas também por outra, ou assegurar ou reconduzir ao domicílio quem violou o dever de isolamento, mas por outro lado também aquela função essencial de natureza pedagógica de aconselhar todos, designadamente a população mais idosa, a que é do seu próprio interesse, é essencial para a sua proteção, da sua saúde, poder cumprir as recomendações de se manter em recolhimento domiciliário. É, portanto, esta a lógica que temos e não gostaríamos de fugir daqui. Quanto aos impactos económicos e financeiros desta crise, aquele dever que nós temos é precisamente procurar concentrar todos os nossos esforços a travar a pandemia, todos os nossos esforços a curar aquelas pessoas que estão doentes, todos os nossos esforços em procurar acalmar, dar confiança, dar serenidade àqueles que estão neste momento sob vigilância. Criar as melhores condições possíveis para os extraordinários profissionais do Serviço Nacional de Saúde continuarem a desempenhar as suas funções. Continuar a assegurar que todos aqueles que são indispensáveis ao funcionamento de serviços essenciais, de segurança, de acompanhamento de doentes, de produção de bens alimentares, de distribuição e venda de bens alimentares, nas farmácias, em todos os estabelecimentos cujos funcionamentos são essenciais, esta tem que ser a nossa prioridade. Mas, ao mesmo tempo, temos naturalmente que criar condições para perturbar o mínimo possível o funcionamento geral da sociedade, de forma a que não acrescentemos maiores dificuldades económicas a uma situação que já é muito dura para muitas empresas, para muitas famílias, e em que temos que conseguir conter esses danos de forma a não agravar, aliás, as condições sociais de combate à doença. A social, quanto tempo é possível manter as pessoas em casa? Boa tarde. Não sei se me estão a ouvir. Paula Varela, da Rádio Renascença. Estamos a ouvir. Obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. O Gabinete de Crise vai, presumo, avaliar diariamente estas medidas, tomar outras, se eventualmente forem necessárias. Como é que vai funcionar esta parte? Também queria perguntar-lhe, em relação a uma questão que tem que ver com os novos centros Covid, os centros médicos locais, nós temos indicação de que há pessoas que que tinham ido para casa para ficarem com os filhos, uma vez que as escolas estão fechadas, trabalhadores destes centros, mas que estão a ser chamados novamente ao serviço, e também outros que tinham atestados de diversas formas que estão a ser contactados para poderem reforçar, por exemplo, as linhas de apoio telefónicas do Serviço Nacional de Saúde. Queria perceber se isto é uma indicação geral ou se cada centro Covid vai gerir por si esses meios que tem aos seus serviços. E depois, ainda só sobre o atendimento público, perguntar-lhe também nos serviços se vai haver, por exemplo, prorrogação de prazos para tratar de questões burocráticas. Bom, como sabe, já foi aprovada a legislação precisamente para prorrogar os prazos relativamente ao tratamento de todas as questões burocráticas que podem ser adiadas. Hoje mesmo foi, aliás, suspenso o prazo que se terminava amanhã para o pagamento das prestações da Segurança Social, dando-nos tempo para, em função da decisão sobre o estado de emergência, poder atualizar as decisões que tinham sido tomadas sobre as moratórias do pagamento das contribuições sociais, e assim continuará a existir. Quanto à gestão dos recursos humanos, ela é feita naturalmente por cada uma das entidades que é responsável pela sua gestão, tendo em vista que temos que simultaneamente responder a um aumento da procura dos nossos serviços por esta situação de crise, mas que não podemos deixar de continuar a acompanhar todas as múltiplas situações em que o Serviço Nacional de Saúde tem de continuar a garantir a saúde dos portugueses. Muito obrigado a todos. Boa tarde.